Evaristo, eu queria começar com que você falasse sobre essa questão do Barcelona, né? Recentemente o Barcelona voltou à mídia com uma espécie de crise de egos, né? Entre o Messi e os membros da diretoria, o treinador. Na sua época, como é que era a questão lá dentro do Barcelona? Uma equipe que tinha uma fama muito grande, tem uma grande torcida. Como é que é a questão dos jogadores da diretoria na tua época? Bom, na nossa época não havia essa briga, né, entre jogadores, dirigentes, treinadores. Não existia. Era um time mais calmo, entendeu? A preocupação era ganhar, e principalmente ganhar do Real Madrid, que sempre foi a grande preocupação do Barcelona. Mas nós tínhamos um relacionamento muito bom. Nunca tivemos, assim, problemas de ordem maior, não. Podia ter num treinamento um jogador se desentender com o outro e tal, mas fora disso não, de maneira alguma. E como é que você vê essa questão agora, né? Essas brigas de ego nunca é legal para nenhum time, né? Eu acho que o Messi, ele alcançou um estado é, no Barcelona muito alto, entende? Então ele já se julga, ele está se julgando já intocável, entende? O treinador tem as suas razões. O treinador não coloca o time para perder, coloca para ganhar. E às vezes ele não coloca todos os jogadores porque existem outras razões para isso, entende? Mas há jogadores, como no caso do Messi, por exemplo, que persegue todos os recordes do futebol, ele quer fazer mais gols, ele quer fazer uma série de coisas, que ele não quer ficar do lado de fora, ele quer jogar sempre, entendeu? E aí vem um choque entre o treinador e o jogador. E essa questão do Messi, talvez não seria bom para ele trocar de clube, tentar novos recordes em um novo lugar? Eu acho que está na hora dele sair. Eu acho que ele esgotou o tempo de permanência dele no Barcelona. Entende? O Barcelona não vai ser muito bom, porque não vai encontrar um jogador igual o Messi. É muito difícil. Mas, de todas as maneiras, eu acho que está na hora dele mudar de ares também. Vai ser para ele, né? Criar uma nova motivação, buscar outra maneira de ser e conhecer um outro país também, outros companheiros. Eu acho que está na hora de mudar. E essa questão realmente de mudança, às vezes, acontece mesmo do jogador, às vezes, enjoar do clube, achar que é tudo a mesma coisa, procurar outro lugar às vezes, a solução para um jogador. Como é que é isso na cabeça do jogador? Tem hora que o tempo dele no clube acaba realmente? Olha, existe isso sim, principalmente para os grandes jogadores, entende? Eu, por exemplo, participei da saída do Di Stéfano no Barcelona, no Real Madrid. Di Stéfano é o grande ídolo do Real Madrid. No entanto, ele cumpriu o seu objetivo, a diretoria achou que estava na hora e ele acabou saindo. E isso faz parte do futebol. Entende? O Messi ainda tem idade para jogar muito tempo. E eu acho que está na hora dele procurar outros caminhos, entende? Agora, você tem que saber que o temperamento de jogador argentino é diferente, né? Eles têm um temperamento muito forte, entende? E eles querem ser absolutos sempre. Eu acho que isso incomoda. O Luiz Henrique foi um jogador do Barcelona, um jogador com êxito, é um cara considerado. Então ele quer colocar as coisas da sua maneira. E o Messi não entende isso, a verdade é essa. E essa questão da convivência com os argentinos é complicado? Realmente eles têm um temperamento muito forte, uma personalidade muito forte também, né? Você vê o Tevez aí, quantos times já jogou, problemas com a seleção. Eles não são muito fáceis, não. E como é que era jogar ao lado de uma estrela argentina como o Di Stéfano? Como é que era poder brilhar ao lado dele, que você brilhou muito também, né? Dentro do campo era fácil. Ele era um jogador ativo, um jogador
coletivista, entende? Agora, fora do campo, não. Fora do campo ele é temperamental, ele tinha dia que falava, no outro dia não falava, entende? Nos treinamentos ele às vezes era agressivo com os reservas, era um jogador difícil. E tinha esse futebol todo assim que os argentinos falam ou não tinha tanto assim? Era um jogador com muito marketing, digamos assim. Não, são bons jogadores. Aliás, sempre foram bons jogadores. Jogadores individualmente muito bem preparados, entende? Habilidosos, inteligentes. O futebol argentino realmente é um futebol. Atualmente tem problemas, né? Porque, como no Brasil, os grandes jogadores não jogam no Brasil. Está todo mundo fora. E a Argentina tem isso também, né? Hoje em dia o mercado está muito melhor para jogar no exterior do que no próprio país de origem. E para você, como é que foi poder brilhar na Espanha, brilhar com a camisa do Barcelona e do Real Madrid? Simplesmente os dois maiores rivais lá, né? Eu saí do Barcelona apenas porque na mudança de diretoria houve a intenção, eles queriam que me nacionalizasse, inclusive para jogar na seleção espanhola. E eu não concordei com isso, entende? E aí criou um atrito. E eu também me aborrecer porque eu gostava muito de Barcelona, recebi uma proposta excepcional do Real Madrid, e aí fui para o Real Madrid. Apenas por isso. Se o Barcelona não tivesse insistido nessa ideia de nacionalização, eu teria continuado no Barcelona. E essa troca de Barcelona para Real Madrid realmente dá problema? Porque ultimamente quem tem saído do Barça e ido para o Real não é bem recebido em Barcelona. Dá problema, não é essa dúvida. Ninguém aceita. No meu caso foi diferente porque eles entenderam que não era uma questão profissional de mudar de time. O problema é que eu não queria perder a minha nacionalidade. E aí ficou mais fácil você entender o porquê eu mudei. E naquela época tinha esse negócio, né, de perder a nacionalidade, o jogador poder jogar em duas seleções diferentes. Me conta um pouco dessa história, como é que era essa questão? Era complicado trocar de nacionalidade? Não, o que acontecia é o seguinte, por exemplo, havia jogadores que, por exemplo, espanhóis, que tinham ou o pai, ou a mãe, ou o avô, que eram espanhóis. Aí ele conseguiu o passaporte, entende? Agora, se você não tivesse origem do país, você perdia o passaporte. Eu, por exemplo, se eu me transformasse em espanhol, eu perdi a minha nacionalidade brasileira. E isso nunca me interessou, entendeu? Eu pretendia voltar para o Brasil, continuar a minha vida aqui. Esse foi o grande problema. E agora se pode ter dupla nacionalidade. Isso, de certa forma, facilita um pouco os jogadores lá fora serem naturalizados? Eu não sei. Realmente, eu desconheço as leis, as coisas que mudaram, entende? A gente não acompanha de perto, não sei como é que é. Mas, de todas as maneiras, é muito ruim se você, por exemplo, está jogando, se você nasce aqui no Brasil, perde a sua nacionalidade, e às vezes depois você quer voltar para o país, e aí cria problema. Entendi. E para fechar, eu queria que você falasse um pouco do Real Madrid, né? Você jogou no Real Madrid e recentemente o clube ganhou um glamour de uma proporção estrondosa, né? Aquela história dos Galácticos, aí depois segunda geração de Galácticos e agora já estamos na terceira com Cristiano Ronaldo de um lado, Bale do outro. Como é que você vê esse Real Madrid? O Real Madrid sempre foi uma equipe importante, não no futebol espanhol, no futebol europeu, de um modo geral. Entende? Sempre foi pentacampeão europeu, quer dizer. Então, é cobiçado
por todo mundo. Os jogadores querem jogar lá, treinadores querem trabalhar, entende? Isso é normal, entende? Quando você chega no Real Madrid, você chega no ápice da sua carreira. Então é normal que todo mundo tenha esse sonho de chegar um dia a jogar no Real Madrid. Que é realmente uma equipe que chama a atenção do mundo do futebol. A verdade é essa. É realmente outro mundo quando você chega lá? Como? É outro mundo o Real Madrid? A disparidade é muito grande? Não, não é não. O futebol, uma coisa é a parte externa, a convivência com pessoas, com imprensa e tudo. Agora, dentro do campo, não. Dentro do campo, a bola é redonda, o campo é do mesmo tamanho, a gramada. Então, não tem disso, não. A adaptação é fácil. Evaristo, muito obrigado aí pela sua atenção. Muito legal esse papo. Poderíamos ficar até muito mais tempo. E, com certeza, foi muito proveitoso. Muito obrigado aí pela sua participação na Bradesco Esportes FM. E qualquer dia apareça aqui. Vai ser muito bom ter alguém como você conversando aqui no estúdio. Tudo bem, um abraço a todos aí, um feliz 1915, muito sucesso. Valeu!